Boa noite. É um prazer enorme ter você aqui. Um encanto, uma coisa fantástica. Ter o privilégio de ter você presencialmente aqui no espaço comunitário do Museu Guajubá. A gente está aqui hoje apresentando para vocês o Carlos Mosca, que é o diretor do documentário Maria de Calor. Esse documentário que, embora de duração bastante curta, né, tem 13 minutos, mas é um documentário de alta sensibilidade e que traz histórias, né, porque a história da Maria, do seu filho, de sua trajetória, das pessoas que frequentavam o bar, é um documentário bastante denso. Então, a oportunidade que o Carlos nos deu de nos visitar e fazer esse bate-papo aqui é indescritível, essa gentileza e essa oportunidade. E a gente espera que vocês gostem dessa conversa. Eu também espero que vocês gostem do que a gente vai conversar aqui. É uma conversa informal. Eu estou um pouquinho nervoso porque eu estou tão lisonjeado de estar aqui nesse espaço, sabe? Que eu conhecia lá de longe, lá do Nordeste, acompanhando o trabalho, e estar aqui nesse espaço onde essa energia toda está concentrada para a gente discutir essas questões, né, que o filme traz. Eu fico muito honrado e lisonjeado de estar aqui. Carlos, você poderia começar falando como foi que você conheceu a história do bar da Maria de Calú? Se primeiro você conheceu, você soube da Maria ou do bar, ou as duas ao mesmo tempo? Antes de conhecer o bar e antes de conhecer Maria, a gente conhecia a fama do bar. Campina Grande, nessa época, era uma cidade bem menor do que é hoje, apesar de ter o nome de grande, mas o preconceito também contra a homossexualidade era maior na época. Quer dizer, eu nem sei, né, porque está tendo tanto retrocesso. Enfim, aí a gente conhecia a fama e a gente tinha até uma friezinha na barriga de saber se ela ia abrir a porta pra gente. Ela Esse era o fala, ela folclore. fala no Esse era o folclore do documentário. bar. Você vai, E ela vai nunca abrir a sabe se ela porta. vai abrir a É, porta. porque o bar estava lá, era a casa dela, tinha o Sim. portão, não tinha placa, não tinha coisas assim. Era uma casa normal de bairro, onde tinha uma grade e você tocava a campainha e aí aquela pessoa vinha e ela ia abrir ou não a porta para você. Isso era tão forte assim que tinha gente que não conhecia o bar com medo de não entrar. A pessoa nem tentava. Nem O medo tentava. de ser de não abrir a E porta. depois do filme, depois das reflexões, era tipo assim, era como se você deslegitimasse. Você não é gay, você não entra no bar do Marighella. Entendo, Então entendo. as pessoas tinham um certo receio de não serem gays, Não serem a ser não legitimadas. serem aceitas no Aham. espaço Que era onde, delas. onde elas deveriam ser aceitas, porque Entendi. no resto elas não eram, né, Certo. aceitas. E aí eu conheci o bar e ela abriu a porta para mim e abriu-se assim, é como se fosse um portal, entendeu? Porque não Ah, existia bar gay na cidade. Era um bar que funcionava apenas no domingo e pronto. só no domingo? Só no domingo, abria às 4, 3, 4 da tarde e ia, sei lá, não sei se ia até o último cliente, porque eu nunca ficava até a final, mas eu ia embora e o bar estava funcionando. Você ia embora mais ou menos que hora, você lembra? Ai, não lembro. Eu era jovem, né? Devia Sim, ter mas ido de não tarde. era 2 horas da manhã, né? Não. Ou talvez sim, Tá, viu? não tem essa Ou memória. talvez sim. Porque isso foi na década de 80, eu Era era isso que eu ia jovem, eu não me lembro perguntar. tanto a Sim, hora, sim. a hora que eu ficava à noite. Você lembra se era na primeira metade da década de 80 ou na segunda Na metade? primeira Na metade. primeira. Na primeira metade, 84, eu acho, por aí. Uhum. Eu entrei na universidade com 82, e lá na universidade que eu soube que existia esse espaço. E aí depois eu conheci Maria de Calu, Maria de Calu é assim, é um coração aberto. Como ela diz, minha vida é um livro aberto, eu vou contar tudo. E aí eu conheci Maria e durante o tempo que eu fiquei em Campina Grande, o bar funcionou e eu sempre que podia, ou que chegava alguém de fora, aí a gente leva, eu também era de fora, Uhum. mas morava numa república, então a gente recebia muitos amigos. Recebi um amigo, vamos levar para conhecer, o Bar de Maria Calu, que era um lugar muito pitoresco, porque você entrava, tinha a sala da casa dela, Ah, você tinha quando acesso à você casa foi dela? entrar, era a casa dela o bar, Ah, quando eu eu pensei que conheci. fosse um quintal, assim. Era no quintal, mas depois foi crescendo e era a casa toda. Aí você entrava na sala e tinha um sofá com as pessoas vendo TV, tinha lá na parede a foto do pai dela
E aí você ia entrando, aí você passava pela cozinha, e aí depois você ia para o quintal, e aí lá tinha algumas mesas e uma música tocando, e Maria muito simpática, sempre se contorcendo para passar no meio das no meio das pessoas. pessoas com garrafa de cerveja, com tira-gostos, tal, porque era muito pequeno também e ficava muito cheio. Que coisa fantástica. E a universidade era próxima do bar? Uma cidade ou é de médio porte, Sim, realmente sempre é muito próximo, mas tinha uma parada de ônibus na frente, assim. sim, Não na frente, mas na avenida transversal, porque era uma transversal de uma avenida principal. entendi. Então tinha parada de ônibus do colégio que, inclusive, disfarçava. Que ótimo. Você não puxava o alarme do ônibus para ele parar numa parada queimada, né? Entendi, Você ia do entendi. colégio, você ia Aham, aham, lugar. que bom. Apesar de ir do colégio não funcionar no domingo à tarde, né? Mas era uma desculpa. Era um disfarce, assim. Você não tinha que se entregar, entendeu? E a vizinhança, você sabe, você tem informação como é que era a relação com a vizinhança? Eu acho que era uma relação boa, porque quando eu conversei com ela, a gente não teve relatos disso, sabe? Tinha de curiosidade das pessoas terem medo da vizinhança, reconhecer e dizer que ela estava lá, Entendi, entendeu? entendi. Tinha esse receio, mas eu acho que não tinha tantos problemas. Talvez também porque não fosse muito barulho, não ficasse até muito. Isso fosse um Não, dia não só. tinha, era um som mecânico, entendeu? Aham. As pessoas dançavam, mas era uma coisa restrita ali, aquele. E era fechado também. Então, como era a casa dela. Tarde, assim, e eu acho que ia até duas, talvez. Sim, mas como era a casa e tinha o portão, né? Dava uma privacidade. No Era, não sentido- tinha placa, não tinha Isso. nome de que era bar, É, tá nada, vendo? só ia quem sabia. E aí você frequentou mais ou menos por quantos anos? Aí eu fiquei, eu acho que até o bar fechar não, mas um pouco antes, porque aí eu acabei o curso, Ah, fui embora morar no Recife, e quando eu voltei para Campina Grande, 10 anos depois, o bar não não existia existe mais, mais. aquele. Porém, falando, não, Maria de Calu ainda existe. Eu, como assim? Mas aí não era mais o bar de Maria de Calu, já era um bar maior, de um sobrinho, enfim, de alguém da família, Hum. que eu já não tinha mais, eu acho que talvez intenção de ter bar, né? Tinha essa questão do filho, que não queria que ela tivesse bar, por conta de que tinha muita briga, enfim. Uhum. Aí já era de uma outra pessoa. E a nossa intenção, minha e de Ronaldo, que co-dirigiu comigo, era fazer um documentário sobre o bar. Não Entendi. sobre. Não era sobre Maria. Então, fizemos duas entrevistas com Maria, que eram as pré-entrevistas para a criação desse roteiro. Entendo. Saber os detalhes, saber as coisas para que a gente pudesse desenvolver esse roteiro de documentário. Só que nesse processo desse ínterim, Ronaldo vai sofrer um infarto e morre. E aí você teve. Então meu projeto na minha cabeça parou, né? Não vai rolar. A gente não tinha começado mesmo, ainda tinha sido só uma pré, parou. Só que aí tem André da Costa Pinto, cineasta, que hoje inclusive mora aqui no Rio, que ele produzia um festival de cinema na cidade. E ele sabia que eu estava produzindo esse filme. Então ele me cobrou, e aí, mais para levantar moral também, Uhum. porque havia 13 anos que eu estava com meu companheiro e ele morreu assim de repente. Eu não tinha mais Não tinha chão essa também. motivação de continuar esse Sim. projeto. E aí ele ficou cobrando, eu falei, você tem que fazer, você tem que terminar o projeto. E eu disse, não, mas aí, ó, enfim, eu quero que você apresente isso no festival e tal. Então, o que eu fiz? Eu peguei as duas entrevistas que eu tinha e editei. E foi o. Por coincidência, o filho dela veio da Suíça para Campina Grande e ela ligou para mim, ó, meu filho está aqui. Você disse que queria conversar com ele, está aqui, venha. E eu não tinha mais equipe, quer dizer, não tinha mais equipe, não, a gente nem tinha feito a equipe. E aí nós fomos lá entrevistar. Chamei um amigo meu, Davi Sobel, Uhum. para me acompanhar nessa entrevista dele. E aí fizemos a entrevista com o filho e ele fez algumas imagens da casa dela, meio que para a gente preencher. Aí ela mostrou um álbum de fotografias. Enfim, aí eu fiz isso. E compilei isso nesses 13 minutos. Uhum. E eu acho que foi um dos curtas meus que mais foi assistido, mais foi visto.
E você chegou a apresentar ele em algum festival ou não? Apresentou no Comedy Curtas, que ele queria, que era o festival que ele de Campina falou, Grande. isso. E depois a gente inscreveu em alguns festivais, inclusive o Mix Brasil, que aí eu tive uma surpresa. Assim, eu não acreditei quando esse Maria de Calu passou no Mix Brasil. Isso é um festival gigantesco que exige qualidade. Era o quê? O meu segundo documentário. Uhum. E feito nessa Feito situação. com a Handicam Uhum. como uma pré, e Entendo. não como um filme finalizado. E aí a Maria é uma personagem tão rica que encantou até a curadoria de vários festivais. Ele deu uma rodada bem boa. É. E essa personagem, a sua trajetória, o filho e a relação com o filho é que também encantaram o Museu Bajubá. Porque o museu, embora a gente não tenha uma estação em Paraíba ou em Campina Grande, você sabe que o Museu Bajubá é um museu virtual de território. Ou seja, nós recuperamos e divulgamos a história da população LGBT ancorada no território da cidade. Então, nós temos a Estação Rio de Janeiro, a Estação Belo Horizonte e a Estação São Paulo. Mas a história de Maria de Calu é tão incrível, assim, no sentido do enfrentamento que ela faz, né, para conseguir ser ela, né? A questão do casamento, a relação com o filho, o espaço do bar, né, que é um espaço de resistência, um espaço também de acolhimento, de formação de uma família alternativa, de redes de sociabilidade. Então, embora a gente não tenha uma estação em Campina Grande, nem em João Pessoa, nós temos uma integrante do nosso conselho deliberativo, que é de Campina Grande, que é a historiadora Chiara Almeida, que leciona na Universidade de Rio Grande do Norte. Então, também tem essa vinculação, né, para encontrarmos, se é que precisássemos, de alguma ancoragem para justificar, porque não necessariamente não precisamos. E também o fato de ser uma mulher, né, de ser uma mulher lésbica, que a gente sabe que documentários, pessoas dispostas a trazer o seu testemunho, a trazer a sua trajetória, é difícil. As mulheres têm ainda hoje dificuldade de se colocar. Então, por todos esses motivos, a história de Maria de Calu é muito, muito, muito importante de ser divulgada, de ser dada a conhecer e que a gente possa refletir sobre todas as camadas que o teu documentário, mesmo apenas com 3 minutos, ele deixa entrever, né? A dificuldade do filho de lidar, ele sendo gay, a dificuldade que ele sente de lidar com a lesbianidade da mãe, e ao mesmo tempo a mãe não demonstra em tempo nenhum que teve alguma restrição, né, ao fato dele ser gay, muito pelo contrário, ela fala. Agora a gente percebe a introjeção do estigma quando ela fala, e também né, aí abaixa a voz, homossexual, né? É a marca do estigma, né, que está inculcado numa camada mais profunda. Então, todas essas sutilezas que o filme traz é muito rico. E ter você para poder falar aqui, que a gente tinha combinado de fazer entrevista virtual, né? Coincidiu com a tua visita ao Rio e você se dispôs a vir até aqui conhecer o espaço do museu. Então, assim, você tem intenção em retomar esse fio documental com Maria, ver a trajetória nesses anos que se passaram, como está o filho, como a trajetória do filho, aprofundar mais na experiência do bar? Você tem vontade, você tem projeto de retomar essa história? Nós estamos com um projeto de longa agora. Nós temos hoje um projeto, estamos na fase de pré-produção, de um longa-metragem que vai se intitular Os Amores de Calu. Por quê? Depois da convivência, depois de todas essas camadas que a gente consegue ter no curta, a gente ainda acha que o curta é muito pequeno, porque além de abrir a casa dela, com uma intenção do curta era o bar, acabou sendo ela assumindo o protagonismo do filme,
A gente tem outra camada dela que não fica evidente, que é o coração dela também é aberto para o acolhimento. Ela acolheu um filho adotivo, além do filho biológico dela. Ela tem um filho adotivo, que inclusive é hoje quem divide a casa com ela, junto com a esposa e a filha. Então eles formam uma família que se acolhe, que se cuida, porque hoje ela está com 88 anos. Enfim, e aí a gente descobre que ela adotou outras pessoas. Que homossexuais que por algum motivo tiveram problema em casa, tiveram que sair de casa, ela dizia, venha para minha casa é a sua casa. Então, tem algumas pessoas que se conheceram no bar e que se amam até hoje, entendeu? É o que ela juntou essas pessoas. Então, os Amores de Calu vem trazendo agora essa outra faceta da personagem, que nesse caso a gente já vai direcionar a ela, não é mais ao bar, entendeu? A ela e esses amores todos que a rodeiam. Porque até hoje tem pessoas frequentadoras do bar que viraram amigas e que vão lá e que visitam. Nem toda pessoa idosa tem esses privilégios de ter amigos que visitam. E vão lá e tomam uma cerveja com ela. Impressionante, Maria, você ainda toma uma cerveja? Tomo, minha amiga vem aqui e toma cerveja comigo. Não é sempre, porque eu não posso tomar sempre, por causa da idade, saúde e tal, mas tomo sim. Esse recorte que você está falando para a gente, acho que em primeira mão, né, é bastante interessante, bastante instigante. E acredito, como historiadora e como quem pesquisou proteção social, né, mecanismos de proteção social autoconstruídos pelos homossexuais, eu tenho certeza que trará informações valiosas disso que você já dá a entrever, né? Das famílias alternativas, das famílias de eleição, da rede de acolhimento que Maria de Calu praticou, exerceu, né? Realizou, materializou, e essa enorme gama de afeto que ela soube transmitir e construir, porque, pelo que a gente percebe a partir do fragmento de relato, né, o pai dela parecia ser uma pessoa embrutecida, muito autoritária, muito rigorosa. E, no entanto, ela é uma pessoa doce, uma pessoa com coração imenso e uma pessoa capaz de amar. Esse amor exuberante que a gente consegue perceber, daí que você, através do relato dessa perspectiva do longa, dá a entrever que nós vamos ter muito conteúdo para poder compreender melhor toda essa rede de afetos que ela disseminou. Sobre essa rede de afetos, é muito interessante, é muito importante que ela haja e a forma como ela se cria, né? Porque a gente pensa, não, ela foi uma pessoa educada para isso. Então ela é uma pessoa que acolhe porque ela sempre foi acolhida. Não, pelo contrário. Ela acolhe porque ela não é acolhida. Entendeu? E aí ela é acolhida, porque quando começa o documentário, ela fala, eu fiquei desempregada e os meus amigos começaram a vir aqui para casa, para ficar à vontade, mas na verdade para dar uma força para ela, apoiar também a falta de emprego, a falta de dinheiro dela. Então, é um caminho de mão dupla, essa questão dos afetos, né? E no caso de Maria de Calu é tripla, enfim, você começa a descobrir, sabe, que é uma infinidade de pessoas. E infinidade de camadas, né, de temas, é isso que eu volto a frisar, né? Eu havia me esquecido desse dado, que é super importante também. Esse gesto de solidariedade, esse gesto de cuidado da rede de amigos dela, de ver que ela está desempregada, e criar uma forma delicada, respeitosa de alternativa de renda para ela. Sim, E de presença. Sim, apesar de que o trabalho dela era cortar carne no matadouro. Então, aí você vê que, sabe, da brutalidade, do sangue, a matança. Do sangue, da morte, daquela coisa down que é a profissão que era que ela herdou do pai.
Ah, ela herdou? Eu ia te Do perguntar pai. como que ela foi para essa Ela atividade. trabalhava com o pai. Ah, E entendo. aí o pai faleceu e ela continuou trabalhando com isso. Ela O matador era do pai? Não, ele era não, empregado. matador público. Público. E eles iam lá pegar carne para cortar e vender lá na feira, né? Ah, tá. Não eram açougue da trabalhadores direto Não, da eram prefeitura, autônomos. eram autônomos. Autônomos. Eles iam para o matadouro, Pegava a carne. cortar todo o Aham. boi, desfazer as partes todas para vender no açougue. Então não era uma profissão muito delicada. Sim. Ela não vinha de um meio assim. De um meio de cuidado, de um meio de Isso, delicadeza, de afeto, de proteção. Isso também é muito interessante. Essa mulher, criada nessa brutalidade, nesse autoritarismo, nessa rudeza, essa mulher se constitui enquanto uma mulher sensível, que ela é muito sensível, uma determinada, uma mulher que não transige com a sua identidade, com a sua liberdade, com a sua autonomia e com a sua personalidade, que ela deixa isso bastante claro quando ela retruca para o pai. Você disse bem, é a minha casa. Agora eu tenho. E agora eu tenho a minha casa, você não tem como fazer nenhuma ingerência, ela vai ficar quanto tempo quiser. Então, essas camadas, né, ela poderia ter se tornado uma mulher ressentida, uma mulher embrutecida, uma mulher rancorosa. Não, ela se constitui uma mulher firme, sim, uma mulher determinada, sim, mas extremamente carinhosa. Você precisa ver o tom que ela fala do pai dela. Você disse que tem um retrato na sala, né? Foto as pessoas passavam e tinham a foto do pai dela na sala. Não tinha foto dela, tinha foto do pai dela lá na sala. E quando você conversa sobre, você vê o carinho que ela tinha pelo pai, apesar de tudo. Então é tipo assim, uma relação que eu acho que se consolidou a partir do respeito e da imposição de respeito que cada um tinha com o outro, entendeu? Tipo assim, eu te respeito, mas agora você me respeita também. Porque agora eu sou uma mulher adulta, eu sou dona da minha vida, sou dona da minha profissão, do meu dinheiro, e o senhor agora é somente o afeto de ser meu pai. Não tem mais autoridade. Quando o pai envelheceu, alguém cuidou? Ela cuidou ou o pai morreu de repente? Eram os vizinhos. Ah, tá. Assim, ela saiu de casa para casa vizinha. Ah, tá, ficou perto. Essas nuances todas que vão estar lá no longo, esses detalhezinhos, é que você vai perceber essa relação que ela tem com as pessoas, inclusive com o pai, que a reprimia, né? Eu pensava que morava distante. O próprio casamento de Maria de Calu é uma outra coisa incrível. É uma forma de dizer não, de impor um limite. Não, o senhor disse que eu não vou casar. Pois é com ele que eu vou casar. Pois é com ele. A revelia da vontade do noivo. O noivo não estava nem sabendo disso. Tanto que assim, durou, sei lá, um mês. Mas casamento. E a mãe de Maria? Nasceu o Alberto. O Alberto, E ele tinha dúvidas, né? Quando era mais novo, ele disse que tinha dúvidas se era filho mesmo ou não. E a mãe de Maria de Calu? Eu não sei. Não sabe? Vai procurar. Eu acho que ela morreu antes do pai. Sim. Eu acho que ela morreu cedo. Esse detalhe a gente ainda vai, porque a gente está ainda na pré. Sim. Né? Eu já fiz a primeira entrevista, de pré para longa, mas a gente vai devagar também e vai chegando. Porque é muita informação. Sim, é isso que eu falei. Acho que é como se fosse assim, a caixa de memórias do movimento LGBT. De Campina Grande. Entendeu? Durou quantos anos, mais ou menos, em média, você tem essa estimativa? Se começou, durou talvez uns 15 anos, 20 anos. Tudo isso? Eu acho, porque depois disso ainda teve esse outro complemento do outro bar, que apesar de ser do sobrinho, ela era a figura. Sim, ela o referencial. Roster do bar. Ela tinha o lugar de honra dela lá, porque o bar não existe mais. Ela existe, mas o bar... E as pessoas iam por causa dela. Iam por causa dela. As pessoas iam lá para cumprimentá-la, para, enfim, se divertir, mas também por causa dela. Deixa eu te fazer uma última pergunta. E aí eu abro para você fazer os complementos que você desejar. Agora, quando você for retomar
a, esses diversos fios da meada de Maria. Você vai levar a bandeira que ela pediu? Vai ser a primeira sempre. Se terminou o curta, ela dizendo que quer a bandeira, Você vai começar. tá aqui a bandeira para você. Vamos ver o que vai sair dessa surpresa, né? Porque, como todo doc, tudo é uma surpresa. Sim. Mas aí, nesse caso, vai ser uma surpresa, eu achei até engraçado. Eu penso em projetar isso, sabe? E ver essas reações dela depois de tanto tempo, porque foi feito em 2009 o filme. Então, acho que ela já viu inúmeras vezes, mas agora vai ser por um outro ângulo, por conta da motivação, né? Ó, Maria, vamos ver esse filme aqui junto, e aí a partir daqui a gente começa essa nossa troca, a nossa próxima troca. Olha, a gente do Museu Bajubá fica muito feliz. De novo, agradecemos demais a tua disponibilidade, a tua generosidade e ficamos aqui na torcida para que você retome as gravações o mais rápido possível e que a gente possa assistir o resultado desse trabalho também o mais rápido possível. Quem fica honrado de estar ocupando esse espaço tão importante aqui, que aqui que vocês têm, Rio das Ostras, sou eu, né, de estar nesse lugar, quando na verdade quem me trouxe para cá foi ela, né? Sim. Assim, não foi meu filme que me trouxe para cá, foi a protagonista. Foi a história dela. A história dela que me trouxe para cá, foi uma grata surpresa. Eu fiquei muito contente com o que eu vi aqui no museu, com essa conversa que a gente teve mais próxima, porque é muito impessoal, né? Essa nossa conversa via esses meios eletrônicos, mas aí conversando olho no olho, vendo essas intenções, eu acho louvável, quero aqui dizer que é muito louvável essa iniciativa da Rita e de toda a equipe, né, que compõe o Museu Bajubá, e de verdade uma honra muito grande para mim estar aqui. É recíproco, é muita gratidão.